Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um podcast, Bíblia, um tesouro escondido. E para este assunto de hoje, que é a continuação no livro de Números, nós trabalharemos a partir do capítulo 11. Eu quero saudar aqui os pastores que estão conosco. Pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Diniz Azevedo. A paz do Senhor. Hoje eu mudei, eu sempre falo pastor Diniz Cipreste, hoje eu vou mudar um pouquinho, chamar de pastor Diniz Azevedo. Bom, queridos, nós estamos avançando aqui nos primeiros anos, do povo de Israel no deserto. Nos episódios passados, falamos da bênção de serem guiados pela nuvem. A nuvem parava, eles se acampavam, a nuvem se movia, eles partiam, mostrando toda a direção do Senhor, não somente através da nuvem, mas também através dos toques das trombetas de prata. Mas agora nós vamos entrar em um momento aqui dessa jornada de dificuldades, Nós vemos aqui um texto que eu gostaria de registrar para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, que está no versículo 14 do capítulo 11, diz assim, que são palavras de Moisés. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo. Mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Aqui, pastor Diniz, era Moisés fazendo um lamento. Eles, como o pastor Fernando aqui disse em off, ele ficou abatido, porque agora o povo começava a murmurar. O povo de Israel, com saudades do Egito, e uma murmuração que constantemente fazia parte daquele povo. Então Moisés, nessa expressão, ele falou, Senhor, eu não gerei esse povo. É muito pesado para mim, me socorre, faz alguma coisa. E aí nós vamos encontrar aqui essas ações do Senhor nessa condução do povo. A verdade é que muitas vezes nós, quando olhamos para o povo de Israel, a gente acha assim um povo ingrato, um povo difícil, rebelde. E nós não somos diferentes deles. É o homem. E isso que você encontra em Moisés, você vai encontrar em Jeremias, você vai encontrar em outros profetas, porque você entendeu o amor de Deus e a paciência de Deus. A paciência de Moisés tinha se esgotado e estava ainda no início da jornada. Eram os 2 primeiros anos. Estava ali no início da jornada e Moisés já tinha perdido a paciência. Então isso nos fala do amor de Deus, da longanimidade de Deus. Deus sabia quem era aquele povo, Deus sabe quem somos nós. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e também a causa deles não terem sido consumidos. É a misericórdia do Senhor. A gente vive dessa paciência de Deus. Mas aqui fica muito claro que Moisés perdeu a paciência. E ele tinha razão. Assim, humanamente falando, Sim, humanamente falando. Homem nenhum ia suportar um negócio desse. É aquela história, que o pessoal brinca e fala, se esse menino fosse meu, eu dava uma surra nele. Aí a outra mãe respondeu, se fosse seu, eu também dava. Entendeu? E Deus nos amou como filhos, nos adotou como filhos. E o povo aqui, na verdade, havia uma ingratidão na vida do povo. Porque você imagina, a sobrevivência no deserto era um milagre. Eles estavam ali por um milagre. E o maná, que foi a causa principal da ira de Moisés, eles falaram mais ou menos assim, nós só temos esse maná para comer? Eles vão chamar lá mais à frente pão vil, Só tem isso, só. Então, muitas vezes nós vemos pessoas assim, se acostumam com a bênção. Se acostumam com os dons espirituais, com as visões, com as revelações. O dia que caiu o maná, todo mundo se maravilhou. E aqui eles já estavam cansados do maná. E às vezes você vê isso. O camarada chega na maravilhado com visão, com revelação, com palavra revelada, doutrina, com o louvor revelado, palavra viva e tantas coisas que maravilham. E daqui a pouco o sujeito está lá, só tem maná
para comer, é só isso. Visão? A visão eu já vi tanto tempo. E despreza a bênção. E aí está a paciência de Deus, né? Porque Moisés perdeu a paciência. E às vezes nós, pastores, temos que pedir um pouquinho de paciência ao Senhor, né? O texto lá no Novo Testamento fala, e na muita paciência, né? Vai apacentar o rebanho de Deus, né? Então é isso que revoltou Moisés, e assim, humanamente falando, é compreensível, né? Porque não é possível. E outra coisa é que eles cobravam de Moisés, como se Moisés fosse a solução. E as pessoas às vezes agem assim hoje também, até com o pastor, né? Você cobra do pastor. O pastor é homem, é ovelha também. Tem as necessidades dele também. Tem as lutas dele também. E o pastor não é o dono da bênção. O pastor não é o dono da bênção. O pastor é servo de Deus. Ele não manda em Deus. Ele é servo de Deus. Mas as pessoas às vezes vão cobrar do pastor, como estavam cobrando de Moisés. Vai cobrar do diácono, vai cobrar de quem tá, da irmã que está à frente do trabalho. E se esquece que você pode ser a bênção. Não precisava de ser Moisés. Deus podia operar milagres através de outros que tomassem uma posição diante do Senhor. Tinha uma bênção especial sobre Moisés, tem uma bênção especial sobre o pastor. Mas o chamado de Deus é para o homem, ser tu uma bênção. O Senhor disse isso para Abraão e diz isso para cada servo dele. Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes as pessoas reclamam, a igreja lá não está bem, eu quero trocar de igreja, porque meu pastor não está bem. Eu disse assim, fica lá, ué. Ajuda aí que ele precisa da sua Você está precisando da sua oração, seu jejum, sua madrugada, os dons que você vai entregar no culto profético. A oração que você vai fazer no meio da igreja, a mensagem não foi boa, mas você se levantou para orar cheio do Espírito Santo e Deus curou, libertou através da sua oração, e qualquer um pode orar no culto. Então fica lá. Mas as pessoas são assim, elas cobram o culpado, tem que achar um culpado, e o culpado aqui era Moisés. E várias vezes, né, eles culparam Moisés. Várias Fizeram até apedrejar o pobre de Moisés. Agora, pastor Fernando, a gente também nós vamos encontrar no capítulo 11 uma alternativa que o Senhor aconselha a Moisés, que é um socorro, uma ajuda. Isso também tem um ensino para nós, não é isso? É verdade, quando o texto que você leu, né, ele coloca o cargo dele como além da sua capacidade, da sua condição, né, de liderança, e o Senhor então dá a solução. O Senhor sempre tem a resposta, né? Isso é maravilhoso, né? Quando o homem vai diante do Senhor com um coração sincero, na sua fraqueza, na sua pequenez, na sua humildade, né? Ele não se colocou como alguém especial. Ele falou, Senhor, sou dependente, né? Não dá para mim isso. E o Senhor vai e dá a resposta a ele, dá a solução, que foi que ele designasse 70, né, anciãos para que o ajudassem naquela tarefa de governo, de julgar as necessidades do povo, né? Aquilo que fosse mais, chama assim, mais grave, né? Que tivesse maior importância, fosse levado a ele, né? E então isso para nós é um ensino maravilhoso de corpo, né? E os 70 ali, anciãos, junto com Moisés, fala muito de ministério, né? Fala muito daqueles que estão à frente, daqueles que têm uma responsabilidade, que estão debaixo de um chamado de Deus para cuidar de coisas que não são deles, coisas que pertencem ao Senhor. Aquele era o povo do Senhor. E lá em Êxodo, o Senhor diz assim, esse povo me será por propriedade peculiar, é dele, é propriedade dele. Moisés estava cuidando de uma coisa que não era dele. Então, por isso o temor dele diante daquele cargo, né, daquela responsabilidade. Então, tem essa escolha aí de anciãos, de pessoas maduras, de pessoas com condição de ajudá-lo nessa tarefa. E para nós é o ensino do ministério no corpo.
E a gente sempre fala isso, né? O nosso ministério, ele está ligado a um corpo. Fora do corpo não há, né? O nosso chamado para o ministério, essa responsabilidade que o Senhor nos deu, ela só tem sentido enquanto estarmos ligados em um corpo, porque foi desse corpo que nós fomos gerados, foi nesse corpo que nós fomos chamados, foi para trabalhar com este povo que o Senhor nos chamou para essa tarefa, e nós precisamos estar juntos nessa hora, né? Muito bom. Mas olha um detalhe bem interessante que tem no texto aqui bíblico, quando Moisés pede, então, que foram escolhidos 70 Sim. para auxiliá-los no trabalho, e diz assim, então, verso 25 do capítulo 11, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Muito bom. o pôs sobre aqueles 70 Muito. anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Então, aqui tem uma coisa muito maravilhosa, porque apesar, a obra é corpo, como o pastor Fernando falou, mas o Espírito é um só. O Senhor não foi um novo Espírito. O Senhor pegou da porção que o Senhor tinha dado a Moisés, o Senhor dividiu com Maravilha. eles, do mesmo Espírito. E isso daqui fala daquilo que nós temos dito a respeito do ministério. É o Senhor quem nos capacita. O Espírito estava capacitando Moisés para uma missão, humanamente falando, impossível. E Moisés sentia isso. Mas o Espírito estava capacitando. E o Senhor, quando falou com Moisés, falou nesse sentido. Eu te dou as condições para você, mas você está cansado, está achando difícil? Então tá bom, eu vou tirar do Espírito que está sobre você. O Senhor não deu uma nova porção, não. Do que está sobre você eu vou dividir. E dividiu entre 70. E agora veja aqui um outro detalhe muito interessante nesse capítulo, que diz assim, verso 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu Moisés, proíbe-lhe, no sentido de proibir os que profetizavam. Estão profetizando. Você vai ter concorrência. Tem concorrente, Moisés. Tem gente aí profetizando aí, rapaz. Você agora que é o líder, né? Você não é mais o cara. Tem gente aí sendo usado aí, rapaz. Aí Moisés diz, porém, Moisés tinha um entendimento de obra muito grande, hein? Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Esse é o desejo do pastor, o nosso desejo, aquilo que eu falei aqui, que a igreja toda seja uma bênção. Moisés está com ciúme, o pastor está com ciúme, um diácono está despontando, está sendo usado por Deus, e o pastor fica enciumado. Olha, o diácono prega melhor do que o pastor, o diácono tem mais dons que o pastor, é mais usado que o pastor, glória a Deus. Tinha que ser todos assim. Todos assim. Eu costumo dizer com os companheiros, às vezes nós estamos no Maranhém, né? Ou por algum motivo não estamos naquele dia no culto, e vem a notícia, pastor, o culto foi uma bênção. Foi tudo que o pastor quer ouvir. Que a igreja glorificou, e dons espirituais, o senhor falou com a igreja. Se alguém tem ciúme, é porque está sendo o Espírito Santo. Canal. Mim, né? Muito bom. E às vezes quando a gente chega na igreja, às vezes você não dá tempo de você vai para o culto, mas vai do trabalho direto, não dá tempo de você, né, assumir ali o púlpito, e você vê um diácono, um obreiro pregar, e é uma bênção, é uma alegria. Uma alegria para a igreja gerando, né? Alegria para a igreja glorificando. Você vê a igreja, aquilo ali sendo o Espírito Santo confirmando aquele trabalho que está sendo feito ali. É maravilhoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Antes de nós avançarmos, há uma passagem maravilhosa que nós vamos investir um tempo aqui, que são os espias, mas, pastor Diniz... Podemos dar faladinha nas cordonices aí antes, né? Sim, da carne que vem, pode, sim, fica à vontade. Essa parte das cordonices é muito interessante, porque eles murmuraram, uma murmuração. E o Senhor respondeu. Enviou outra. Eles vão comer... Se enfastiar. E vão se enfastiar. E quando as cordonices vieram, num deserto, cordonize. Quando as cordonices vieram, eles... Mas os murmuradores morreram com a cordonice na boca. E aí tem uma coisa, tem um versículo bíblico que diz, não estou recordando agora o versículo, mas diz que se você buscar o Senhor segundo os ídolos do seu coração,
Ele te responde segundo os ídolos do seu coração. Às vezes o homem insiste com o que Deus não tem para o homem. E até com desprezo, né, como era o caso aqui, desprezando o maná. E eles escolheram o juízo. Mas Deus respondeu. Vocês querem comer coroa? Vai comer, mas vai morrer. O melhor era o maná, né? O melhor era o maná. Mas vai morrer. Vai morrer, não é? O homem às vezes insiste com Deus em certas coisas que Deus não tem para o homem. Eu conheço gente aí que era um servo de Deus e receberam bênçãos na vida material e depois abandonaram o Senhor, justamente pela bênção que receberam. Não tiveram mais tempo? Não tinha mais tempo, Senhor. Prosperou tanto que... Prosperou tanto que o coração ficou na riqueza, ficou no material e esqueceu do abençoador. Antes não tivesse recebido. Estaria ali na dependência do Senhor, né? Às vezes é um concurso que passa e se esquece do abençoador. Agora eu não preciso mais do Senhor. Ele já me deu tudo que eu precisava. E são as mais miseráveis criaturas, né? Buscaram Jesus só para essa vida. Só para essa vida. Então esse foi o caso das cordonizes. Deus respondeu. Reclamaram, murmuraram, mas os murmuradores veio um juízo sobre eles. A murmuração, nós vamos ver aqui mais para frente aqui dos espias novamente. A murmuração, ela traz juízo para a vida do homem. É a ingratidão. Acho que até dentro dessa pauta, pastor Diniz, a murmuração, nós vamos ver até uma rebeldia antes de nós chegarmos nos espias de Miriam e Arão, né? Também uma reclamação pela bênção que Moisés tinha e veio um juízo sobre eles, né, pastor Fernando? Dizendo que por que é só ele? Né? Por que não pode ser um de nós? O que ele tem que nós não temos? E ali veio um juízo e depois Moisés ora por ela, né? E o Senhor, como o Diniz falou, misericórdia do Senhor. Ela ficou leprosa, né? Ficou leprosa e Moisés intercede por ela ali. E é perigoso isso, é perigoso você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, deixa o Senhor dirigir. Se tem um outro numa posição, seja submisso. Às vezes o homem ele tem uma dificuldade de submissão, isso é a grande dificuldade de você servir ao Senhor, é a dificuldade de ser submisso a um governo maior. Por quê? O governo é do Espírito Santo, mas o Senhor usa o homem. É uma autoridade legitimada. Exatamente. Pelo Espírito Santo. Exatamente. Então, quando você não entende isso, e quando você não se submete a isso, é difícil. É difícil você achar por que não sou eu que estou lá, por que só ele que dá aula no seminário, por que eu não posso também, estou pastor igual a ele. Mas não é por aí. Cada um tem a sua função, cada um o Senhor chamou para um determinado serviço. Pode ser que um dia você esteja ali, mas a importância é se submeter, é deixar o Espírito Santo dirigir, entregar a sua vida. É o eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Amém. Se o Senhor quiser me enviar, eu estou aqui. Mas se o Senhor não me enviar, eu vou continuar aqui também. Nós somos servos do Senhor, né? Exatamente. Agora, pastor Diniz, eu queria ler um texto aqui. Posso ler o capítulo 13? Acho que é um momento importante aqui da nossa reunião, hein? Pode. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Aqui Deus queria dar uma prévia, né? Mostrar como que a terra que estava guardada para eles, como que essa terra era. Então ali seriam designados os espias para espiar a terra que manava leite e mel. Que coisa maravilhosa, né? 12 espias. 12 espias. A obra de Deus é de valentes. O justo vive da fé.
eles estavam debaixo de uma promessa de Deus. E o que eles duvidaram foi de Deus. As dificuldades existiam. Eles foram lá e viram que era verdade o que Deus havia mostrado. Olha, a terra realmente é maravilhosa. Né? Foi o testemunho de todos. A terra é maravilhosa. A terra tem tudo que Deus falou. Agora, tem gigante, tem cidade fortificada, olharam para a dificuldade. Josué e Caleb, não. Eles viram a dificuldade, mas eles olharam para o Senhor. Glória a Deus. E viram que é aquilo que é. Nós vamos encontrar lá no Novo Testamento. Maior é o que está conosco. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa ousadia que faltou aos 10 espias. A questão ali era de fé. Uhum. Eles viram e confirmaram. Todos 12 confirmaram. A terra é o que Deus falou. A terra é boa. Agora, os outros acharam que Deus não tinha poder. O que Deus falou é verdade. O que Deus disse acerca da terra é verdade. Mas o povo que está lá, nós não temos como vencer esse povo. Então, se Deus falou a verdade e disse que vai dar a terra, ele vai dar a terra. Amém. E o homem, às vezes, é assim. Ele olha para a dificuldade e não olha para Deus. A dificuldade é grande, a luta é grande, mas Deus é maior. Foi nisso que estava firmado os dois. E aí, novamente, vem juízo, né? Porque o Senhor disse, essa geração vai perecer no deserto. Nenhum vai entrar. Exceto Josué e Caleb. E nós estávamos conversando antes do programa, né, de entrarmos para o estúdio. Qual foi o tempo, pastor Fernando, que eles foram e voltaram? Quantos dias? 40 dias. 40 dias, ou seja, eles estavam há 20 dias de chegar, porque eles foram, imaginando, né, 20 para ir, 20 para voltar, né, enfim, só uma hipótese. Mas 40 dias de distância, estava perto de uma grande bênção, o que o pastor Diniz colocou aqui. Dos 12, 10 voltam com uma incredulidade imensa. Eu queria, antes de passar para você, ler aqui um texto no capítulo 30, do versículo 30, fala assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Exatamente. A terra já era deles. O Senhor já tinha dado a terra. O Senhor não dá e volta atrás. O Senhor já tinha dado a terra para eles. Agora, eles tinham que conquistar a terra. E os 10 ali olharam com os olhos da razão. Aquilo que o Diniz falou, olha, é difícil, tem gigantes, vai ter obstáculos, é povo preparado, nós não somos, né? Somos como, né, aí que fala, somos como gafanhotos perante eles, né? É como se ele estivesse dizendo, ó, nós vamos ser esmagados. Porque eles estavam confiando na força deles. Eles estavam achando que para conquistar aquela terra ia ser o recurso deles. E já Josué e Caleb olham com outros olhos. Assim, o Senhor nos prometeu, então é Ele que vai nos colocar na terra. A promessa não veio de um homem, a promessa veio do Senhor. Então Ele vai nos colocar ali. Então essa foi a grande diferença. E às vezes a incredulidade faz com que o homem perca bênçãos que já está ali diante dele, né? Está pronto para... Mas aí a incredulidade, o obstáculo, será que é isso mesmo? Mas olha, tem uma dificuldade aqui, como se servir ao Senhor, se as coisas do Senhor fossem fáceis, é batalha. E você vê que essa incredulidade, ela fez com que eles ficassem no deserto, ou seja, eles perderam a bênção. Para Josué e Caleb, a incredulidade daquele povo fez com que essa bênção demorasse, né? Porque para cada dia que eles foram, o Senhor acrescentou um ano, né? Foram 40 dias de visitação, de espiar a terra. O Senhor fez com que 40 anos eles ficassem no deserto. Para que a incredulidade saísse. Fosse dissipada, né, pastor Diniz?
É interessante que a palavra de Josué e Caleb foi repreendendo a rebeldia do povo, né? Eles chamaram o povo de rebelde. Uhum. E aí Deus se ira e quer destruir o povo. E aí Moisés aqui é uma figura linda do Senhor Jesus, quando ele clama pelo povo. E a preocupação de Moisés não era com o nome dele, porque o povo começou, você vê o que era a incredulidade. Eles começaram a achar que era melhor voltar ao Egito. Que uma loucura espiritual, né? Assim, uma loucura, né? O que é que nós fizemos saindo de lá? Escravos, né? O problema é que o homem, às vezes, ele começa a sentir saudade do Egito com todos os milagres que eles viram, hein? Deus tirou eles com sinais, com mão forte, as pragas do Egito, o mar vermelho se abrindo, brotando água da rocha, maná caindo do céu. E o pessoal dizendo, não é nada disso. Melhor aquilo lá. Aquilo lá é melhor voltar. A terra está aí, a terra emana leite e mel, a terra é boa, mas tem gigante, tem problema, tem luta, tem dificuldade, e é melhor a gente voltar para o Egito. E Deus se irou, e Moisés clama pelo povo, pedindo que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E aí ele fala uma coisa linda: o que dirão do teu nome? A preocupação de Moisés era com o nome do Senhor. O que dirão do Senhor? O que os egípcios dirão do Senhor? Que o Senhor tirou um povo do Egito e matou no deserto. Não conseguiu levar até lá, né? O que dirão do teu nome? O servo de Deus, ele vive para a glória de Jesus. Não é a glória de Moisés, não é a nossa glória, é a glória do Senhor Jesus. A preocupação, nosso coração tem que estar na obra do Senhor, no rebanho do Senhor, nas ovelhas do Senhor. Não, em diversas ocasiões, Moisés com essa atitude de intercessor, orando por aquele povo que queria apedrejá-lo. E ele orando, e nessas horas ele é a figura linda do Senhor Jesus. Essa paciência, esse amor de Deus. Eu lembrei daquele texto de Paulo, né? Ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado. Moisés vive isso em diversas ocasiões. Aqui é uma dessas, que ele vai interceder, e o povo vai perecer no deserto. Inclusive ele não vai entrar na terra. Ele vai botar a culpa no povo depois. Cenas dos próximos episódios, né? Foi por causa de vocês que eu não entrei. Pastor Fernando, alguma consideração final sobre os espias? O espiar a terra, né? Eu acho que o Senhor queria que eles conhecessem aquilo que estava pronto para eles, aquilo que estava preparado para eles. O Senhor queria fazê-los conhecer. E uma aplicação disso na nossa vida é o nosso culto, né? Quando você vai ali no culto e você tem um dom espiritual. É um vislumbre, uma experiência. Uma forma de observar aquilo que Deus tem lá na eternidade. Claro, às vezes você tá ali na igreja, poxa, podíamos ficar aqui, né? Você vai num seminário, você vai num encontro de jovens, uma reunião de jovens, o senhor começa a operar ali, a visitar, né? É um pedacinho, né? Um cacho de uvas. Um cacho de uva, uma romã e um figo daquilo que... Deus. Daquilo que nós vamos herdar, daquilo que nós vamos ter em abundância, né? Sem fim, né? Quando entrarmos na eternidade. Então, quando a gente vai para o culto, você tem que ir com esse coração. Glória a Deus. De conhecer aquilo que Deus preparou, pelo menos um pedacinho daquilo que Deus já preparou para nós, que é não a terra de Canaã, lá do Oriente Médio, né? Mas a Canaã Celestial. A Canaã Celestial, a nova Jerusalém, que está pronta e preparada para receber a igreja fiel do Senhor. Amém. Pastores, então podemos encerrar esse episódio. Continuaremos os próximos capítulos, né? Ainda no livro de Números. E a você que participa conosco, o nosso abraço fraternal, abraço aos pastores e a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.